quinta-feira, você vai estar tranquilaço, Luiz Fabiano, no sofá, só curtindo entre não curtindo? Curtindo muito. Vai estar curtindo sim. Vai torcer pra quem, Luiz? Você vai torcer pra quem? Vamos ver, você vai torcer pra quem? Vai torcer pra quem na quinta-feira, Luiz? Eu não consigo torcer pra esses dois. Mas alguém vai ter que ganhar, Luiz. Alguém tem que ganhar. Tudo bem, que ganha, mas eu Que ganhe quem? Que ganhe um dos dois. Isso vai acontecer, um dos dois vai Um ganhar. dos dois vai ganhar. Eu não quero saber de história. Pra mim, eu vou estar amargurado quinta-feira. Com toda Alguma certeza. preferência, Márcio Amoroso? Não, pô. Eu joguei no Corinthians. né? Que é isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí tem uns golzinhos lá. Né? Mas assim, é um clássico que ele tá Como é o aberto, nome? Plirra. É o clássico que tá aberto. Sociedade Esportiva Corinthians. Sou Tietá. Nosso 10. Nosso 10, pô. Ô, Capita, não, mas vou falar, clássico, né, aberto ainda, porque 1-0 não decide campeonato. Né, a gente sabe que Palmeiras e Corinthians e Palmeiras é um jogo que o diferencial vai ser... Passou esse tempo entre o primeiro e o segundo jogo, ainda temos 3 dias aí para o segundo jogo. Para mim, a vantagem corintiana diminuiu. Não sei, viu, Plirra? Não sei. É verdade. Não acredito. Eu tava sentindo o Corinthians mais campeão do que eu tô sentindo agora. O Palmeiras se beneficiou com essa parada. Acho que não Mais fez tanto mal pro... Perdeu Eu acho que não embalo? fez tanto Perdeu mal pro embalo. Corinthians, não. O Memphis falava do outro lado. Fez gol, viu? Chega amanhã. Fez gol lá, fez gol. hein? Tal, e Faltam eu acho 3 que golzinhos pra beneficiou mais encostar o no Van Palmeiras. Persie. 3 golzinhos. Mas o Palmeiras deu uma esfriada, parece que tá tudo meio calmo. Os palmeirenses já estão Mas sabe por quê, sonhando com Fabula? a possibilidade da virada. Fabula, se você pegar os jogadores que são decisivos, né, em ambas equipes, o mais importante do Palmeiras não tá jogando, tá só treinando e vai chegar sem ritmo, que é o Estevão. Perde ritmo. Porra, com certeza, Bre. É mesmo? Mas 10 Você dias não joga? Perde, porque você, né? Tudo bem que menino novo, tudo, mas você não atuar E você não entrar ao longo desse período, principalmente numa decisão de campeonato, por isso que o Corinthians ainda tem a vantagem, né? Mais clássico, né? A gente Treina menos também. sabe como é que pode acontecer na hora A H. distância entre as finais fez o Maurício do Palmeiras passar a ser opção para o Abel Ferreira. E um jogador que estava muito bem no Campeonato Paulista quando se machucou. Vocês acham, você, Capita, que o Abel, a essa altura, o Abel que deu uma cornetada no Estevão e no Veiga depois do primeiro jogo, pode, de repente, lançar o Maurício de início? Eu acho que do Abel a gente pode esperar alguma movimentação que surpreenda, tente surpreender o Corinthians, assim. E é bem a cara do Abel, né? De tentar Criar algo novo, até para mobilizar um jogador específico ou o time do Palmeiras. Eu acho que não é algo que tá fora, tá totalmente descartada aí uma mudança nos 11 titulares. Assim. Mas assim, com relação ao jogo, Plea, eu acho que essa parada, enfim, logicamente que tem o tempo, né, de enfrentamentos, dias, enfim, aí jogadores convocados, mas eu acho que o mesmo mal que pode fazer para o Palmeiras é a mesma proporção para o Corinthians, assim. Eu não vejo o Corinthians sair mais prejudicado, sabe por quê? Porque eu falo? Porque o Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa e desfrutou desse momento, assim, sabe? Ele curtiu esse momento e eu acho que isso aí, mas o Palmeiras também perde. Mas o jogo embalado era o Corinthians. Não. O jogo assim, não é o embalo, foi um jogo muito equilibrado. O Corinthians em muitos momentos, né, durante o jogo não foi melhor do que o Palmeiras, conseguiu o resultado. Não é o embalo de uma grande atuação. Eu acho que o Corinthians curtia esse momento, sabe? De alguns dias ali o jogo foi tenso, o jogo foi difícil, a gente poderia ter perdido, empatado ou vencido e veio a vitória. Eu acho que não é uma desproporção muito grande. Muito pior para o Corinthians. Eu vejo o Corinthians ainda favorito para o confronto, né? Eu não vejo o jogo assim equilibrado pelo tamanho do Palmeiras, pelos jogadores, mas a vantagem do Corinthians de vencer o seu maior rival dentro da casa dele e agora levar o jogo para a atmosfera da arena é uma baita de uma vantagem. E eu na minha cabeça, né? A minha opinião é que assim, se fosse o jogo na semana ou como vai ser agora, eu acho que com relação de motivação, eu acho que não muda muita coisa. Muda assim, os jogadores foram convocados, como a gente falou, o cara vem de viagem, o Estevão, por exemplo, não tá jogando. O Richarlison, um jogador muito importante do Palmeiras. O que muda é isso. Ele joga amanhã à noite, gente.
Como é que esse cara vai jogar na quinta-feira? É exatamente isso. Isso pode ser um As duas equipes fator. ficaram bem prejudicadas por causa da seleção, né? Porque tem Carrilho, tem Memphis, viagem longa pra caramba do Memphis. É isso. Do Isso é uma Palmeiras tem o Rios, o Estevão, tem bastante jogadores. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu vejo a grande possibilidade do Corinthians ser campeão, mas eu não vejo o Corinthians tão favorito a ser campeão. Eu acho que o jogo está aberto. Teve todo esse tempo para preparação, e eu ia perguntar se o Abel ele já esteve nessa situação de reverter uma situação, não lembro. Eu queria ver como ele vai se comportar agora, tendo que reverter. Nunca teve. Nunca teve nessa situação Teve pra de... reverter, mas todas que ele reverteu jogando no Allianz no segundo jogo. Esse vai ser o primeiro que vai... É agora que fora eu de quero casa. ver Mesmo como que vai... revertendo no Allianz, não foram muitas vezes, não? O trio do Paulista acho que foi, não? Hã? São Paulo, Água Santa, É verdade. as três, As finais de as Paulista. finais de Paulista teve que Mas reverter todas em casa, né? Agora eu quero ver fora com... Perdeu pro São Paulo e resolveu em casa. Em casa. Perdeu pro Água Santa e resolveu em casa. E agora eu quero ver perder em casa e ter que resolver lá na casa do adversário. Como que vai se comportar a equipe do Palmeiras? Rodrigo Garro, você acha que joga, Fabinho? Acho que sim, né? Acho que esse período grande serviu também, tem o lado pró, né? Tem os contras, mas tem os prós também. Serviu pro Garro recuperar essa lesão no joelho. Coronado também, que é um cara da posição dele, que faz muita diferença, também já vai estar à disposição, que pode ajudar. Eu acho que essa é a única indefinição que tem na questão do time, assim. Se o Garro joga ou não joga, o restante da equipe deve ser o mesmo que jogou o primeiro jogo. Alguém aqui, por acaso, não começaria com o Garro? Ele tendo condições? Não. O Romero seria uma opção? Sim. Não, mas não dá Segundo tempo. não dá pra você segurar o não dá nem desse pra... tamanho. Até pela função que ele faz também. Ele em condições... a importância ele é do titular. cara é do diferente. time, né? É É diferente. diferente do time. Que é o que o Palmeiras não Mas o tá time É já- pelo que o Palmeiras vai vai pra ter. cima no começo, Então, se Márcio? a movimentação do Palmeiras, né? Vai tirar a diferença logo de cara? Eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai tentar... Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo da ESPN, aí, resenha da rodada, analisando esse derby importantíssimo, quinta-feira, dia 27 de março, na Neoquímica Arena, pela final do Paulistão. Corinthians, que tem dois componentes muito importantes para essa decisão, que é a primeira vitória. Corinthians venceu o primeiro jogo de ida no Allianz Parque por 1-0, gol de Roberto. E o segundo componente importante é o fator torcida. Corinthians joga em casa com a Neoquímica Arena pulsando, com quase 50 mil torcedores. Então o Corinthians vem com uma invencibilidade de 10 jogos sem perder em casa. Caso o Corinthians não perca esse jogo, já será campeão paulista. Isso é muito bom porque o Timão tem aí quase 6 anos sem conquistar um título, precisa sair dessa fila, né? Após 1977 é a maior nesse momento, e também quebrar a hegemonia palmeirense aí para não ser tetracampeão paulista. Caso o Palmeiras consiga o título, será o primeiro time no tempo moderno, né, a conseguir conquistar. Então, o Corinthians precisa tomar muito cuidado, jogar bem organizado, com a defesa bem postada, assim como jogou no Allianz Parque, jogar com o time taticamente bem ajeitado em campo. Ramon Dias, não sei qual o time que vai escalar, acredito eu que o melhor seria ele repetisse o time que jogou no Allianz, deixasse o Rodrigo Garro, que tá voltando aí de uma contusão, né, passou por uma tendinite no joelho, acabou aí deixando o jogador jogando em alguns jogos com dificuldade, tomando infiltração. Isso aconteceu contra o Santos. Depois ele não conseguiu performar muito bem, e aí o Ramon Dias teve uma grande sacada, que foi tirar o Rodrigo Garro e colocar o Romero. Só que o Romero, ele não colocou o Romero no meio campo. O Ramon Dias foi muito inteligente, fez o seguinte: colocou o Romero no ataque para abafar a saída de bola do Palmeiras com o Roberto, e afastou o Memphis Depay pro meio campo. Então o Corinthians, Ramon Dias armou o meio campo do Corinthians com Ranieri, José Martini, Carrillo, montou esse tripé, fechando o losango com Memphis Depay, que jogou muito do jogo contra o Palmeiras. Para mim, sinceramente,
foi o melhor jogo do mês nessa temporada 2025. Porque não apareceu tanto com jogadas elásticas, mas apareceu sim com posicionamento tático. O Memphis jogou com a bola e sem a bola. Ajudou o André Carrillo a anular o Rafael Veiga. Pontos fortes do Palmeiras, quem é? É Rafael Veiga e Estevão. E Estevão, pela esquerda, foi anulado por esse grande lateral esquerdo chamado Fabrício Angileri. Indicação do técnico Ramon Dias, uma baita contratação que o Corinthians fez. Falta agora contratar um lateral direito, porque Mateuzinho, para mim, falta qualidade técnica para jogar o caminho do Corinthians, porém, no jogo contra o Palmeiras, Mateuzinho não comprometeu. Aliás, o sistema defensivo do Corinthians, ele fez um jogo perfeito contra o Palmeiras. Félix Torres e Gustavo Henrique não perdeu uma bola na defesa. Tanto bola de chão, quanto bola no alto. Cruzamento, eles cortavam tudo. Batida de escanteio, eles também cortavam tudo. Então, o Corinthians tem tudo para se tornar campeão paulista. O que não pode é entrar de salto alto pensando que já ganhou. Senão, vai acontecer igual aconteceu em 1993. O Corinthians venceu o primeiro jogo, no segundo entrou de salto alto, tomou 4. Mas se o Corinthians jogar bem taticamente, né, organizado, tiver bem psicologicamente, coletivamente tocando a bola, o Corinthians tem tudo para ser campeão. Porque a primeira coisa que Ramon Dias fez muito importante com a chegada do Fabrício Angileri é ajustar a defesa. Já são 2 jogos que o Corinthians não toma gol. Então, primeiro, quando você ajustou a defesa, aí o ataque uma hora sai. Se o Corinthians não tomar gol, já será campeão paulista. E o ataque do Corinthians, quando funciona, que é Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigão, esse trio é de ouro. É difícil jogo que eles não marcam gol. Então, Yuri Alberto, que o pessoal fica brincando que é pai do Palmeiras, e tem tudo para fazer um outro jogo espetacular e ser campeão paulista, levantar esse título, dar alegria pro torcedor. E o Roberto, André Cury disse recentemente em entrevista para o Grupo Globo que ele tem uma proposta para o jogador de 186 milhões de reais. E se eu fosse o Roberto, ainda não saía. Primeiro, conquistar título no Corinthians, depois ir para a seleção brasileira e aí, sucessivamente, jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, porque ele é jovem, fez agora, semana passada, 24 anos. Então tem toda uma carreira pela frente, no mínimo aí quase mais uns 15 anos de futebol, né? Hoje o jogador tá jogando até os 40 anos, e em belo preparo, né? Então o Corinthians tem tudo aí para levantar esse título, dar muita alegria ao torcedor corintiano. Eu tô acreditando, eu estou confiando, sei da dificuldade do jogo, porque o Palmeiras é muito qualificado, é um time técnico, é um time versátil, e tem um treinador que hoje na atualidade do Brasil é considerado o melhor por tudo que já fez aqui no Brasil. Abel Ferreira está buscando o seu 11º título e Ramon Dias buscando o seu primeiro título no Corinthians. E Ramon Dias, se perder, cai. Abel Ferreira, se perder, nada muda. Então o Corinthians tem que jogar certinho, bem ajustado. Se Ramon Dias quiser manter seu emprego, precisa de ser campeão paulista. Porque se perder o time pro Palmeiras, Ramon Dias cai. Porque existe uma ala da culpa corintiana que não quer o Ramon Dias. Então ele tem que vencer ou vencer. E aí, fiel, o que vocês acham? Ramon Dias consegue ganhar esse título aí do Palmeiras? Consegue conquistar seu primeiro título aqui no Brasil e com a camisa do Corinthians? Então, quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, deixar também seu like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixar também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.